E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Vim aqui para gravar este vídeo falando sobre a minha experiência numa prova de short triathlon, foi a prova da Challenge, lá em Florianópolis, Jurerê, na data do dia 30 de novembro. Faz 5 dias, exatamente 5 dias, que eu realizei essa prova com alguns amigos que foram junto comigo. Além disso, para quem não me conhece, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, diariamente atendendo meus pacientes, principalmente voltados ao emagrecimento e performance esportiva. Esse é o meu grande nicho, minha área de atuação. E aí, pensando nos meus pacientes, pensando na área que eu atuo, pensando em tudo que eu faço relacionado ao esporte, o que eu gosto, o que realmente me motiva, eu acabei me inscrevendo nessa prova de triatlon, mas não satisfeito, não queria, como parte até da minha filosofia, fazer isto sozinho. Lógico que seria super legal mesmo sozinho, mas se eu pudesse ter as pessoas que eu gosto próximo de mim ou junto comigo no dia da prova, ia ser muito mais legal. E aí, por conta disso, o que eu acabei fazendo? Convidei alguns amigos para participarem e aí eles foram aceitando esse desafio. E eu vou contar brevemente como foi esse começo, porque nem tudo são flores. Então, surgiu a ideia do triatlon. Essa ideia tinha surgido em 2024. Eu tive uma lesão no ombro, né? Foi o ombro esquerdo, inclusive, e a lesão permitiu, assim, eu tinha acabado de começar, eu estava acho que segunda, terceira semana, no final do ano de 24, e aí eu tive essa lesão, que é uma outra história para outro momento, e aí eu tive que atrasar esse projeto que era o triatlon. Quando começou o ano de 2025, a ideia ainda estava pronta, mas eu estava recuperando do ombro, eu não sabia o que ia acontecer. Por conta disso, eu fiquei também, confesso, procrastinando essa situação toda, né? De, quero fazer essa prova de triatlon, é uma meta, mas ainda não tenho data para isso. E eu me percebi janeiro, fevereiro, março, o ombro praticamente bom, abril, e aí eu peguei maio, falei, cara, se eu continuar nesse ritmo, eu não vou fazer essa prova, não vou cumprir minha meta. E não cumprir essa meta, não importa. Eu fico frisando muitas coisas para tentar trazer o mais real possível dos meus pensamentos quando eu começo a tomar algumas decisões relacionadas a isso. Então não importava, as pessoas acho que nem lembravam que eu queria fazer isso. Mas eu lembrava. Eu tinha me comprometido no começo do ano. E durante o vídeo eu vou comentar com vocês a importância de vocês terem essa responsabilidade com vocês mesmos. De prometer algo para vocês, como se você estivesse prometendo para uma outra pessoa, e se entregar realmente para entregar, para cumprir esse objetivo para você, por você. E dito isso, eu estava lá chateado e falei assim, quer saber, eu vou me inscrever numa prova de triatlon, que era uma que eu já estava de olho ali querendo fazer, e vamos ver o que vai acontecer. E nesse momento eu fui, criei um grupo e comecei a convidar as pessoas próximas de mim, alguns amigos, meu irmão e tudo mais. A princípio as pessoas ficaram meio, putz, será? Não sei, vamos ver. Sabe aquele negócio de a gente vai vendo? E beleza, daí eu peguei e falei assim, bom, se eu não forçar um pouco a barra e se eu não tomar a decisão primeiro, por que as pessoas têm que acreditar nesse sonho junto comigo, se nem eu tô inscrito, né? Então eu fui e fiz minha inscrição. E quando eu fiz minha inscrição, se eu não estou enganado, eu conversei com meu irmão, mandei o print lá da inscrição para ele. Eu falei, e aí, cara? O que você vai fazer dele? Não, vamos nessa inscrição com você. E aí ele foi e fez a inscrição dele. Quando ele fez, o Luiz Henrique, que é um nutricionista aqui da clínica, eu já tinha comentado com ele sobre esse projeto, e ele, vamos ver também e tal, ficou nessa, mas ele não apagou a chama. Eu percebi nele que ele, assim, estava interessado, mas também com dúvida. E aí, quando ele passou aqui na porta, eu falei, viu, o Caio se inscreveu, e ele conhece meu irmão. E aí ele pegou e falou assim, é verdade, ele entrou, sentou, mas e aí, quando que vai ser? Qual que é a data? E não sei o quê. E aí eu peguei e falei, bom, expliquei tudo para ele que aconselho, ele, não, eu tô dentro, eu vou participar também. Consequentemente, em outras duas situações, de final de semana, de churrasco e coisas assim, acabei encontrando mais dois amigos, comentei com eles da prova, falei, olha, meu irmão está inscrito, o Luiz Henrique já está inscrito, e aí, vamos fazer? Isso acabou motivando. Moral da história. No final, acabamos em 7. Eu, o Luiz, meu irmão, o Guilherme, o outro Luiz,
que também participou, a Lari e o Vitor, que é o Vitão. E a Lari, irmã do Vitão. E eles já tinham feito uma prova uma primeira vez, então isso também ajudou bastante. O Vitão mora em Floripa, inclusive. Enfim, pessoal, esse projeto nasceu lá em maio, junho, uns 6 meses mais ou menos antes da prova. E aí a gente começou a correr atrás do prejuízo, porque muitos de nós nunca tinham participado, a maioria não tinha participado. Eu, particularmente, não estava treinando nada de cardio, nem corrida, nem bike, nem natação. Eu mal sabia nadar. Sabia nadar assim, sobreviver numa piscina, brincar no final de semana, pegar uma prancha de surf no mar e não me afogar, coisas assim. Mas agora, ter uma cadência de nado durante um percurso determinado, fôlego, respiração e técnica, zero. Então, e a maioria estava nessa condição. Então a gente precisou começar a correr atrás de todo esse processo. E aí, tivemos a ajuda do João Gilberto, que é um educador físico da parte de corrida. Ele nos ajudou na planilha de corrida e aconselhando a gente em algumas coisas de bike, corrida. E o Marcos Stucos, que é atleta do triatlo, e a prova dele, a melhor prova dele é a prova de sprint, que é a prova que a gente ia fazer. E isso foi uma pura coincidência, porque quando eu me inscrevi na prova de natação, ele era o professor. Por isso que eu falo que às vezes eu tenho sorte, essa é a verdade. Porque quando eu me inscrevi na natação, poderia ser qualquer professor, eu não estou desmerecendo nenhum outro professor, mas caiu como uma luva, porque era um cara que manja muito da prova do sprint, que gosta de natação, era o que eu precisava aprender muito, e que ama de coração o que ele faz. Assim como o João, mas o João eu já conhecia de anos, de década o João. E aí apareceu o Marcos, então assim, eu juntei dois caras muito, assim, para não falar nenhum palavrão, muito 10, e eles nos ajudaram nesse processo. E eu comecei a nadar, o Caio começou a nadar, enfim, todo mundo começou a se preparar e levou a sério. E tava todo mundo pré-prova, assim, aí já pulando esses meses de treinamento, que a gente pode fazer até outro vídeo mais aprofundado sobre esse tema, mas já passando esses meses, foi chegando a data da prova. E aí vai batendo aquele medo. Será que eu me preparei? Será que deu certo? Será que vai funcionar? Será que eu vou conseguir concluir essa prova? Qual vai ser o meu tempo? Será que eu passo da natação? Porque a natação é em mar aberto. Então era um desafio, porque tem tempo de prova, para quem não sabe. Você tem tempo máximo. Você não pode simplesmente entrar lá e ficar nadando o tempo que você quiser e cumprir. Não, tem tempo. Na natação, no caso da Challenge, eram 25 minutos para a natação. Então a gente tinha que bater a meta de 750 metros de natação em 25 minutos. O pedal eram 30 quilômetros e a corrida de 7 quilômetros. E cada desse percurso tinha um período ali determinado. Então a gente tinha que concluir todo esse processo nesse tempo para dar certo. E a natação era o grande limitador, acho que da maioria de todos ali praticamente, porque é muito técnico. Né? A corrida a gente, quem brincou de pega-pega, alguma coisa, você sabe colocar uma perna na frente da outra. E mesmo que você precise caminhar em alguns momentos, né? Agora a natação, você tem que ter um mínimo de técnica ali para você conseguir fazer, senão você até pode ficar boiando, mas sair do lugar é mais difícil. Então aí a gente começou a se questionar. E diante disso, a gente foi conversando, se preparando. Chegou no dia 28, todos fomos para Florianópolis, dia 28 ou 29, 28, que era sexta-feira. Alugamos uma casa, ficamos já em Jurerê Internacional, onde ia ocorrer a prova. Todas as esposas, namoradas, companheiras foram com a gente, o que foi essencial ter elas lá com a gente também, porque além de ter o grupo composto dos atletas, nós tínhamos esse staff, digamos assim, dando esse suporte até emocional pra gente, né? Vendo a ansiedade, como cada um estava reagindo e tudo mais. E aí no dia 28, cada um optou por fazer uma corrida, uma bike e tudo mais. Eu não tinha andado na bicicleta ainda, acabei alugando uma bicicleta lá. Só tinha treinado com bicicleta ergométrica aqui na minha cidade. Então eu precisava pegar ali mais ou menos como funcionaria a bike. Nunca tinha andado de bicicleta speed, que foi a que eu acabei alugando lá em Florianópolis. Então eu precisava pegar o jeito para fazer as coisas também darem certo do jeito que eu esperava. E assim foi. Né? Então na sexta-feira eu tirei o dia para andar de bicicleta, peguei a avenida, fiquei andando lá, acho que andei cerca de uns 15 quilômetros.
de bicicleta para entender o funcionamento, troca de marcha, freio, posição, como que eu ia pedalar, a altura da bike, enfim, todas as alterações e os detalhes que exigem, né, andar de bicicleta com uma bicicleta speed numa prova de triatlo. O condicionamento eu estava confortável, mas a bicicleta nem tanto. Mas aí treinei, teve gente que correu, todo mundo preparou as bicicletas. No sábado, nós fomos nos expor em mar aberto. Então o grupo inteiro entrou no mar, e aí cada um com o seu medo. Ah, será que eu consigo nadar no mar? Será que a marola vai me atrapalhar? Será que é a respiração? Eu nunca fiquei em mar aberto, porque uma coisa é você ficar ali na espuminha, outra coisa é você ir lá na frente, à mercê de correnteza, à mercê de repente, até um barco, então a gente precisava de boia sinalizadora e várias outras coisas que acabam passando na nossa cabeça naquele momento. Até animais marinhos, pessoal. Eu confesso para você que a gente sabe que a chance é praticamente zero de você ter qualquer tipo de evento num lugar desse, mas a gente fica pensando ali em, sei lá, alguma... Como que é o nome daquele animal que acaba queimando a pele? Bom, me fugiu o nome, daqui a pouco eu lembro. Mas você fica ali, né? Pô, e se um tubarão, se aparecer um peixe, sei lá, e tudo mais, uma caravela, né? E ainda não lembrei o nome mas apareceu uma caravela e eu ponho a mão e eu me queimo, e se me der uma cãibra? Então você fica com essa cabeça. E aí essa exposição ao mar aberto precisa ir acontecendo para você ir ganhando confiança e tudo mais. E aí o grupo foi, a gente andou em grupo assim mesmo, com as boias sinalizadoras, a gente foi ganhando confiança. Então foi um dia muito bom no sábado para a gente ter esse primeiro contato com o mar e tirar aquele peso que a maioria estava em relação ao mar aberto. Porque piscina é uma coisa, né? E aí todo mundo ficou muito feliz e foi o dia da prova. Fizemos o check-in. Geralmente o check-in acontece um dia anterior, então você já precisa pegar o seu kit, deixar tudo preparado, porque no dia da prova, além de fazer o check-in, pegar a numeração e fazer tudo, você tem um segundo check-in, digamos assim, que é onde você vai lá para deixar sua bicicleta, para deixar seu equipamento. Então, não, na verdade foi no sábado, pessoal. Sábado você já deixa a bicicleta lá, isso mesmo. Você já leva para o lugar, já deixa a bicicleta montada, tudo certo, não pode mais mexer nela, tirar ela e colocar lá dentro. E aí no dia da prova, que foi domingo, dia 30, você tem o direito de levar os seus equipamentos pessoais. Gel, garrafa de água, toalha, meia, tênis, transição e tudo mais. Até o dia que você acaba levando esse tipo de coisa. Então, aí a gente fez toda essa programação, programamos a suplementação. Vou fazer um vídeo à parte também falando só de suplementação, como que a gente estruturou, como que a gente desenhou, não só durante os treinos, mas durante a prova também. Cada um teve que ter sua individualidade nesse processo, porque os pesos são diferentes, cada um tem um condicionamento, cada um tem um tamanho, uma altura, um sexo. Então, tinha mulheres também, que é a Lari, ela também é nutri. Então foi discutido todos esses aspectos para que todo mundo conseguisse ali fazer a prova da melhor maneira possível em relação à suplementação, por exemplo. Então fizemos todo esse planejamento, deixamos lá as nossas malinhas e nos preparamos para a prova. Momento da prova, pessoal. Momento de tensão. Todo mundo, aquele silêncio meio alguém tentando fazer uma brincadeirinha ou outra para descontrair e tudo mais. Mas estava todo mundo meio tenso. Mas uma tensão gostosa, eu não sei explicar. É um medo de algo que você não sabe o que vai acontecer, é aquela insegurança, porque mesmo que você seja, assim, você tenha treinado muito, tudo pode acontecer numa prova, pessoal, tudo. Mesmo o atleta mais bem treinado pode quebrar no meio de uma prova, quebrar, a gente fala de... não conseguir completar por dor muscular, por ter errado suplementação, pelo excesso de calor, por não estar bem no dia, a parte muscular, enfim, muita coisa, tem muita variável quando a gente fala do esporte. Então, fica esse questionamento, né, e agora, será que eu me preparei? Será que vai dar certo? O que será que vai acontecer? E aí, 7 da manhã, largada de prova. Eles vão chamando os grupos, porque os grupos são separados por idade. Então, até antes dos 16 anos é o júnior, se eu não me engano, que são as crianças gigantes, né? Então tem o júnior e depois
Acho que é dos 16 aos 20, aos 30, dos 30 aos 40, dos 40 às 50 e 50 para cima. Todo mundo lá, nós 7, né? Começaram a chamar dos 30 dos 20 aos 30. Foi o Gui, que era o único que tinha essa idade. O restante era dos 30 aos 40. Chamaram daí a segunda leva dos 30 aos 40, só que, pessoal, é de 1 minuto em 1 minuto que eles vão chamando e largando. Então, pessoal, venham. Você tem 1 minuto para chegar. Chegou, eles já abrem lá, você sai correndo, entra no mar e vai. Nós nos atrasamos. Eu, o Luizão Amádio e o Luiz Henrique. Eu acho que foi isso. Nós 3. O Vitão, o meu irmão, o Caio e... quem mais? E o Gui já tinha ido e a Lari estava com a gente também. Eles já saíram andando meio que na frente, porque foram inteligentes. A gente foi com aquela calma e tranquilidade. Pessoal, dá licença que eu preciso chegar. Quando a gente chegou na hora de largar, na linha de largada, fecharam a linha que a gente estava passando e falaram assim, pessoal, já foi, agora vocês vão largar com os 40 aos 50. Então a gente largou com a categoria acima, né? A gente brincou assim, ó, o pessoal mais velho, categoria Master, e ao mesmo tempo na frente, com a galera da Elite, porque quem fica na frente, a pessoa está realmente se importando com o tempo dela. Ela quer fazer em menor tempo, aqueles passos ali para ela conta, faz diferença nos minutos, ela não quer ninguém na frente dela. Então a gente largou com esse pelotão, entrou na água ali, aquela loucura. Eu brinquei que parece a sensação de que você está entrando no metrô das 6 da tarde em São Paulo, que daí tem um monte de gente do seu lado, braço, gente empurrando e tudo mais, até pelo menos a primeira boia, que daí as coisas começam a fluir um pouco melhor. Mas tem essa sensação, então assim, para a primeira vez é uma sensação nova, é muita gente. Aí a gente batendo o braço, alguém bate na sua perna, alguém segura seu pé sem querer porque tá nadando e bate assim e a pessoa fecha a mão. E aí você vai ali se acostumando com essa situação toda. Mas a prova fluiu muito bem para todo mundo, o mar estava um pouco mais agitado, cada um montou uma estratégia. Eu até tentei fazer aquela respiração 3-para-1, né, pessoal? Que você respira de um lado, depois respira do outro, só que como a gente nadou paralelo à praia, quando a marola vinha desse lado e eu estava respirando, eu conseguia ver ela vindo, eu conseguia cadenciar minha respiração. Mas quando eu respirava para o lado contrário, a marola vinha desse lado, ela cobria minha cabeça e eu perdia uma respiração e aí eu tinha que recomeçar, isso daí atrapalha. E aí eu resolvi nadar 2-para-1, então foi o que eu fiz na prova. Fiz um tempo melhor do que eu esperava. Saí, você sai com aquela sensação meio estranha, né, da água. Fui para a transição da bicicleta, peguei a bike, comecei a pedalar, encontrei o Luiz e o meu irmão já bem na transição da bicicleta, que eles tinham largado. O Luiz largou com a gente, meu irmão tinha largado um pouquinho antes, mas aí a gente coincidiu de encontrar ali todo mundo, saímos para a bicicleta. Bicicleta 30 km, parece pertinho, mas para quem nunca fez, na hora que você começa a pedalar, aí parece que você já está ali 2 horas, você olha o relógio, você só pedalou, sei lá, 4 km. Então tem esses desafios mentais também que você começa a enfrentar. E aí falando da minha parte, eu comecei a me concentrar nisso, mas a parte da bicicleta, por incrível que pareça, eu estava indo muito bem. Até que eu encontrei o Vitão no meio da prova, que ele já tinha feito uma prova dessas, né? Então a gente foi acompanhando. E quando eu encontrei ele, eu achei melhor eu grudar nele e ir junto com ele, porque ele tinha já um pouquinho mais de experiência. Então até para eu não apertar demais a bicicleta e pagar o preço na corrida, ou pegar leve demais e também acabar atrapalhando em questão do tempo, porque até a bicicleta tinha tempo. Ficamos, quando foi chegando a hora da transição, que já estava próximo da distância, essa parte da bicicleta mentalmente foi muito bom para mim, porque eu estava com o Vitor comigo, então a gente conseguia conversar, trocar uma ideia, distrair um pouco, isso para a cabeça facilita demais, pessoal. Você já nadou, aí você está pedalando, tem todos aqueles questionamentos que a gente acaba tendo durante a prova, né? A cabeça ela começa aquela briga mental, então tem toda essa questão. Inclusive no final desse vídeo eu fiz um texto que eu sempre posto no Substack, eu estou postando agora com mais frequência, alguns artigos, né, digamos assim, sobre esse tema. E aí eu quero ler ele para vocês, né, porque eu achei que cabe muito bem ao vídeo de hoje. E aí terminamos a prova da bike, desci e fui para a corrida. Quando eu fui para a corrida,
a minha perna começou a ter câimbras na parte da frente, onde fica o quadríceps. Agora um parênteses, quando eu fiz o simulado pré-prova, isso também aconteceu. A gente nadou na piscina, pedalou na bike ergométrica e foi para a corrida na esteira. Na esteira começou a me dar câimbra só do lado direito. E aí eu suplementei com eletrólitos e tudo mais, isso ajudou. E a minha câimbra, uns 15 minutos depois, passou. Então, quando eu comecei a sentir na corrida, eu falei assim, bom, daqui a pouco vai passar. E tá tudo bem, vamos seguir normalmente. Só que, gente, essa câimbra não passou. Ela ficou constantemente do começo ao fim. No começo eu achava que era hidratação, aí tentava me hidratar. Pensei que podia ser eletrólito, mandava carboidrato em gel, que tinha uma concentração de eletrólitos maior. A gente tinha pedido até para a farmácia de manipulação fazer um gel específico, além dos comerciais que eu acabei levando, tinha um gel específico desenhado com as quantidades que eu queria, nutriente, magnésio, sódio. Então, não foi questão de suplementação, era a parte neuromuscular mesmo, era o cansaço, a fadiga muscular, o estresse junto disso, porque tem todo um estresse de prova, e aí eu entrei na corrida. Pessoal, era muita dor no meu quadríceps. Dor o tempo inteiro. E pensem a dor de cãibra. É uma dor de cãibra constante, porque ela tá ali, você não consegue, você não quer parar para esticar, para dar uma... E eu deveria ter feito, depois que eu terminei a prova, eu falei, pô, eu devia ter parado ali 10 segundos que fosse e alongado minha perna para tentar dar uma melhorada nisso. Mas na hora minha cabeça estava tão, assim, focada no objetivo final que eu não conseguia nem raciocinar e ter ideias melhores. Então eu simplesmente continuava. E uma coisa que depois que eu entrei na corrida eu também não fiz foi olhar no relógio. Eu não tinha mais interesse em olhar a distância, porque isso joga contra para mim. Eu não gosto de olhar a distância porque parece que passa mais devagar. Então, na bike até olhava, natação nem dá para olhar, só quer sobreviver e nadar, mas na corrida eu evito, né? Então eu não olho, eu já mudo até a área do relógio aqui. Deixo só na parte de frequências cardíacas para eu saber se eu estou puxando de mais ou de menos em relação à velocidade que eu estou ali construindo. E aí muita dor, água e tudo mais, não resolvia. Então foi muito Pai Nosso, muita Ave Maria, muita reza e deu tudo certo. E terminei a prova e concluí. Todo mundo conseguiu concluir. Acho que todo mundo enfrentou um determinado desafio. Alguns sentiram que dava para dar mais a bike, outro mais na corrida. E assim a gente ficou discutindo, mas foi um momento assim simplesmente fantástico, pessoal, de conseguir concluir. Ninguém estava preocupado com o tempo, ninguém estava preocupado quem terminou primeiro ou não, estava todo mundo muito unido. E lá em Florianópolis, eles respiram o triatlon. E teve uma coisa que foi muito legal, porque na avenida principal de Jurerê, as casas, as famílias, as equipes, todo mundo ali fica fazendo barulho, gritando, incentivando, a sua plaquinha tem seu nome, então o pessoal fala seu nome, vamos Danilo mais um pouco, tá chegando, bora. Então todo mundo motiva, é um ambiente assim que não dá para explicar em palavras. É muito legal, pessoal. E teve um momento marcante para mim, que foi quando eu tava um pai sentado numa cadeirinha de praia com o filho dele, e provavelmente deve ser alguém que faz triatlo, ou o filho faz triatlo, ou alguém faz triatlo, gosta de triatlo, alguma coisa com triatlo tem. Porque o menino ele estava super feliz de ficar ali na beiradinha e esticar a mão para as pessoas baterem, né? E de ver os atletas, e ele estava empolgado com essa situação. E quando eu bati, parece coisa assim, eu não sei se vocês acreditam nisso, né? Nessa questão de energia e tudo mais. Mas eu tava morrendo de dor. Minha cabeça pedindo para parar o tempo todo. Tipo, Danilo, para, tá tudo bem, faz outra prova, vai ter outra inscrição. E a cabeça ela fica, sabe? Desse jeito e eu não, vamos embora, dá mais pouquinho, só até o próximo poste, só até aquela curva, só mais esse quarteirão. Sabe, aquele negócio enganando a cabeça. Quando eu bati a mão naquele menino, nossa, foi um gás de energia, não durou a prova inteira, mas durou uns 5 minutos, uma energia que a perna parecia que a dor era ínfima e o gás melhora e tudo. Então, assim, é uma energia, pessoal, sensacional. E foi isso. Eu queria dar essa passagem inicial em relação a como foi a prova, para contar para vocês por curiosidade. De repente alguém está pensando em fazer uma prova de triatlon,
não sabe como que é, não sabe qual que é a sensação, ou se você tem curiosidade de pedir, o que será que passa na cabeça de alguém que está fazendo triatlon? Na minha cabeça foi isso que passou. Pretendo fazer outras provas, não tenho data ainda, mas foi uma sensação sensacional. E aí, depois de contar tudo isso, eu quero ler para vocês o artigo que eu fiz, que fala muito sobre a importância de nós termos ali, ter feito tudo que nós poderíamos ter feito, dentro do prazo que a gente determinou, dentro daquilo que a gente quer construir. Independente de você bater meta de tempo, independente de você terminar ou não a prova, independente de você, o que você busca com aquilo lá, das suas dificuldades, quais são os seus desafios, os seus monstros, né, que eu falo assim, independente disso tudo. Qual que é a grande importância de você utilizar o esporte para se autodesenvolver, para você se melhorar, para você melhorar a sua capacidade mental, sua capacidade física, para você melhorar como pessoa, para você se transformar ou se aproximar cada vez mais de alguém que você realmente tem orgulho de se tornar. Eu acho que não existe chegada nesse processo pessoal, né, de construção, mas existe um molde que você vai tomando, isso vai te gerando orgulho. E participar de provas, né, o esporte, seja qualquer prova, uma prova de futebol, prova de dança, uma prova de fisiculturismo natural, o triatlon, tudo isso vai te construindo. E é a sensação que eu tenho. É a maneira que eu vejo os outros atletas se desenvolver, é a maneira que eu vejo na mentalidade das pessoas que realmente entendem o porquê e o propósito do esporte, não apenas como performance, vitória, troféu, medalha, mas também como autodesenvolvimento. E aí eu fiz esse artigo aqui, tá? Então vou começar, eu vou ter que ler ele inteiro para vocês porque eu não sei de cor, tá? Então vamos lá. O dia da prova e o confronto com quem você foi e quem você decidiu ser. No triatlon, na corrida ou em qualquer desafio que te obrigue a subir de nível, você encontra a si mesmo. Seus medos, suas escolhas, sua história e a verdade que só o esforço revela. Existe uma frase silenciosa que acompanha todo mundo que decide se desafiar de verdade. Seja no triatlon, seja na corrida, no fisiculturismo, na prova de mountain bike, numa maratona ou em qualquer coisa que exija preparação real. No dia da prova, você vai encontrar os seus demônios. E por mais poético que isso pareça, é exatamente isso que acontece. Cada um de nós tem os seus. Uns carregam o medo de não ser bom o suficiente, outros a pressa, a comparação, a ansiedade, a dificuldade de se manter íntegro. Outros lutam contra a autossabotagem, outros contra a própria história. E quando você se coloca num desafio que te obriga a subir de nível, inevitavelmente eles aparecem. O esporte como espelho da vida. Muito se fala como o esporte influencia a nossa visão de mundo, nosso trabalho, nossas relações sociais, nossa autoestima e nosso comportamento. E é verdade, o esporte molda tudo isso. Mas existe um aspecto que quase ninguém fala e que talvez seja o mais importante. O esporte te coloca frente a frente com você mesmo. Essa frase me lembra do David Goggins. Vocês devem conhecê-lo, se não conhecem, pesquisem sobre ele. Ele é um ex-Navy SEAL, né? Ou seja, o pessoal da Marinha, a elite da Marinha americana, do Exército. E ele fala muito isso sobre o espelho no livro dele, que é Nada Pode Me Parar, né? Do David Goggins. Então, me lembra muito isso, talvez até a inspiração na hora de escrever tenha vindo disso, né? Então, o esporte te coloca frente a frente com você mesmo. Isso inclui tanto suas forças quanto fraquezas, tanto sua coragem quanto seus medos, tanto sua disciplina quanto seus atalhos internos. E é justamente por isso que desafios de verdade transformam. Abre aspas, né? Se o desafio não te coloca diante dos seus demônios, ele não era grande o suficiente. Não importa qual seja o palco. A largada de uma prova de triatlon, aquela meia maratona que parecia só mais uma, o backstage de um campeonato de fisiculturismo ou qualquer objetivo que exija meses ou anos de dedicação. Quando você realmente se coloca para crescer,
você entra em um território desconhecido e no desconhecido inevitavelmente aparecem questionamentos que você não consegue silenciar. É a sua cabeça falando com você. E a grande maioria passa por isso, pessoal. Será que eu treinei o suficiente? Será que eu mereço estar aqui? Será que eu fui íntegro no processo? Aquele negócio de, será que eu dei migué? Será que eu poderia ter feito mais? Será que eu pausei meu relógio e não fiz a distância que era para ser feita? Será que eu virei uma esquina antes? Será que eu pulei treino? Será que eu... Sabe o famoso migué? É sobre isso, galera. É sobre o migué. E se eu falhar? E se der errado? Esse diálogo interno não é fraqueza, é parte do processo evolutivo. E só existe uma forma de respondê-lo, com fatos, com a sua própria história. Essa parte aqui é sensacional, inclusive também o David Goggins ele fala sobre, se eu não estou enganado, como se fosse um jarro de vidro que você vai colocando cookies, né? Eu acho que ele fala cookies, bolachas ali dentro, com cada pequena vitória sua, uma vitória assim de, porra, será que eu consigo correr 1 km sem parar? E aí você vai um determinado dia que você nunca conseguiu e consegue. Você coloca um cookies ali dentro, 1 km eu consigo. Será que eu consigo fazer 2 agora? Aí você vai 1,5, taraná, e coloca mais um ali. Sempre que surgem essas brigas mentais. E isso vai acontecer na prova também, pessoal. Vai acontecer durante o desafio. E aí você precisa ter o seu jarro pronto, porque aí você consegue se alimentar dessas pequenas vitórias. Você consegue usar elas a seu favor. Você consegue falar, não, eu treinei isso, eu fiz isso. Eu não dei migué, eu fiz o que tinha que ser feito. Quando eu dei migué, eu sabia que estava dando migué. E no dia seguinte eu compensei. Quando eu falhei, eu sabia que estava falhando. E eu compensei no dia seguinte, porque eu não quero fazer isso novamente. Então é assim que vai acontecendo, tá? Cada pequena vitória do dia a dia vira força no dia da prova, que é isso que a gente estava conversando. Você não se fortalece apenas no treino, você se fortalece quando senta para estudar e entende algo difícil, resolve um problema complexo no trabalho, enfrenta uma conversa desconfortável, admite um erro e tenta consertar, age com verdade mesmo quando ninguém está olhando, abre mão do ego para melhorar suas relações, escolhe integridade ao invés de atalhos, diz não para o conforto e sim para o crescimento. Esses momentos parecem pequenos, mas são exatamente eles que constroem quem você é quando o sofrimento chega. E é nisso que você realmente vai se apoiar. É isso que... Pessoal, então deixa eu concluir, né? Eu começo a divagar. É nos intervalos da vida que você cria a prova. E na repetição silenciosa das boas escolhas que você cria confiança. E é exatamente isso. Essa sensação de que quando você está ali na prova, o que eu penso? E já aconteceu comigo em alguns outros momentos. Se você não deu tudo de si, você sabe disso. Ninguém sabe, ninguém mais sabe. Mas você sabe. Se você não fez o treino, ninguém vai saber. Se você posta na rede social que o seu pace é sei lá quanto, mas não é realidade, você sabe daquilo. Entendeu? Ninguém mais sabe. Você tira uma foto bonita, posta, e sei lá o que mais dá para ser feito. As pessoas elas não vão saber, mas você sabe. E quando você está numa prova, seja a prova que for, você vai ser colocado diante desses demônios, eles vão te questionar. É um espelho que você vai ter que olhar nos seus olhos e essas verdades começam a aparecer, ou essas mentiras. E aí? Você não treinou? Você não falou que treinou? Mas e se você não treinou de verdade? Você não falou que você era capaz de fazer tal coisa? Você não postou? E se você realmente não é capaz e você só queria parecer para os outros? Então é aí que a gente começa essas decisões de você realmente é ou você só diz que é. E isso não é, pessoal, sobre ser capaz de terminar alguma coisa ou não. Porque o melhor atleta ele pode desistir. Pode acontecer com qualquer um. Poderia ter acontecido comigo. Talvez aconteça numa próxima prova. E tá tudo bem. Desde que você tenha entregado tudo de si. Quando você entrega tudo que você podia, e você perde mesmo assim, você não conclui, você sai com a sensação de frustração, obviamente, mas você sai com a sensação de, putz, mas eu fiz tudo que eu podia. Agora, se você não faz tudo que você podia, você vai sempre ficar com uma sensação de incapacidade,
de aquela frustração, aquele sentimento ruim de, putz, cara, eu não devia ter me enganado, eu não devia ter feito achando que essa verdade não ia vir à tona. Eu devia ter feito tudo o que eu poderia, eu devia ter cumprido o máximo, o meu melhor. Porque quando a gente entrega um pouquinho menos, nessa hora que a dor chega lá no meio de uma prova, é a hora que você pode ser derrubado, se você não se preparou. Então isso é muito verdade. E aí, integridade é energia. Pouca gente percebe isso, mas integridade gera energia, mentira drena, desvio drena, fuga drena. Quando você sabe lá no fundo que você foi íntegro no processo, quem treinou quando precisava treinar, quem não se escondeu atrás de desculpas, quem não mentiu para encurtar uma conversa, quem não fugiu de desconfortos, quem tentou fazer o certo, mesmo falhando inúmeras vezes ao longo do caminho. Você chega no dia da prova com algo raro: paz. A paz vira força, a força vira coragem, a coragem vira performance. Os demônios perguntam quem você é e a sua história responde. No meio de uma subida dura, no quilômetro em que o corpo implora para parar, naquele pedal onde o vento parece empurrar você para trás, ou naquela transição em que o estômago vira do avesso, uma coisa inevitavelmente acontece. A sua mente começa a conversar com você. E ela te questiona: você merece continuar? Você treinou? Você é íntegro? Você foge ou você enfrenta? E é aí que a verdadeira resposta aparece. Porque quando você não mente para si mesmo, nem na vida, nem no esporte, se você fez o que precisava fazer, essa resposta ela vem forte, limpa e sincera. Eu treinei, eu me preparei, eu suei, eu me dediquei, eu enfrentei, eu cresci e eu mereço. E é o jarro de cookies que você cria, o seu jarro, os seus desafios. Não importa o número, não importa as pessoas, não importa a grama do seu vizinho. Ninguém importa. Importa você, a sua superação. Isso é um fato, pessoal. É muito verdade. E esse merecimento não é sobre olhar... Aí, tá vendo? Eu fico dando spoiler para vocês. E esse merecimento não é sobre ser melhor do que alguém. É sobre ser melhor do que você era antes. Novo parágrafo. A autoconfiança não aparece no dia da prova. Ela é construída. A autoconfiança não nasce do talento, não nasce da genética, não nasce por acaso. Ela nasce de comportamentos repetidos. Ela é construída nas pequenas vitórias, nas decisões difíceis, nos erros reconhecidos, nas conversas sinceras, na disciplina diária, na integridade silenciosa, no esforço que ninguém viu, no treino que só você sabe que foi feito. A autoconfiança é o acúmulo de tudo que você fez quando ninguém estava te aplaudindo. Por isso o esporte te transforma, porque ele revela. O esporte não inventa seus demônios, ele mostra. O esporte não cria as suas forças, ele permite que elas apareçam. O esporte não muda quem você é, ele te devolve para você mesmo sem filtros. E quando você encara seus demônios e atravessou o sofrimento sem quebrar, você não volta igual. Você volta transformado, com mais clareza, com mais integridade, com mais força emocional, com mais consciência de quem você é e do que você pode ser. No fim, é sempre você contra você. E é isso que há de mais bonito no processo. Desafios grandes não servem para mostrar aos outros que você consegue. Servem para mostrar a você mesmo que você está disposto a crescer. Porque quando você atravessa a dor, a dúvida e o desconforto sendo íntegro, corajoso, honesto, você não ganha só uma medalha. Você ganha você mesmo. Então, pessoal, é sobre isso. É sobre você conseguir se reencontrar, sobre você descobrir realmente quem é você. Nessas horas você descobre quem é você. E tá tudo bem se você descobrir que você não está sendo alguém que você gostaria 100% de ser. Mas o mais importante é você se expor a esse processo, se expor a essa prova, digamos assim, e descobrir se realmente você está indo na direção que te faz sentido ou caminhando contrário dela.
Então isso é muito importante, pessoal. Era isso que eu queria falar para vocês, era essa mensagem. 40 minutinhos de vídeo. Espero que vocês gostem, tá? Esse texto tá inteiro lá no meu Substack. Eu tô postando quase que semanal, pelo menos uma vez por semana. Tô gostando de fazer minhas postagens lá, porque eu gosto de escrever, de falar e tudo mais. Então acho que lá eu consigo organizar muito melhor do que em outras redes sociais. Mas eu queria trazer isso também para o YouTube. Por isso que eu acabei gravando o vídeo, mesmo lendo a citação aqui para vocês, porque vocês conseguem acelerar o vídeo e conseguir entender toda a mensagem que eu queria transmitir no pós-prova, com toda a minha emoção, toda a minha verdade, as coisas que eu acredito. E é isso, pessoal. Estou muito feliz. Espero que esse vídeo motive muitos de vocês a fazer, a se entregar ao processo, a colocar para fazer realmente coisas que você acha que faz sentido. E principalmente se expor ao erro, errar mesmo, né? Se permitir falhar, se acha que vai ser difícil, vai mesmo, tenta. Se falhar, não tem problema, mas faça o que tem que ser feito, tente melhorar os seus erros, tente entregar o seu melhor. E olhe de verdade, é como se fosse um espelho mesmo e fale, não, o que eu preciso fazer para melhorar isso aqui? Esquece os outros e é você contra você. Certo, pessoal? Me sigam no Instagram, tá? Meu canal no YouTube, vocês já cliquem aqui embaixo. Se o vídeo fez sentido para você, se você gostou, se você dá essa força para mim, clica aqui no gostei. A minha entrega sempre vai ser cada vez melhor, isso vai me motivar, eu quero continuar gravando vídeo. E é isso, pessoal. Acho que eu não tenho mais nada para dizer. Até mais. Instagram, Dr. Danilo Lobo. YouTube, Dr. Danilo Lobo. Substack, Dr. Danilo Lobo, tá? Então, se vocês quiserem me encontrar nessas outras redes sociais. Até mais.